Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Easy. Fico muito feliz de estar aqui nessa noite. Quero fazer uma breve apresentação minha. Eu sou a Isildinha Campos, farmacêutica, CEO da Farmácia de Manipulação Essencial Farma. Estou felicíssima, primeiro por começar um novo projeto, que é o podcast, que demos o nome de Pod Easy. Segundo, por trazer aqui para vocês oportunidade de conhecer assuntos relevantes relacionados à mulher, principalmente a mulher madura. Nós vamos conversar muito com essa mulher, trazendo informações importantes para a saúde, bem-estar, longevidade, estilo de vida, exercício físico. Esse é o meu objetivo aqui no podcast. E neste episódio, o episódio número 1, eu trouxe um convidado, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, uma pessoa que eu respeito muito pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, pelo comprometimento com a saúde da mulher, que é o nosso querido Dr. Jorge Alex. Ele é médico ginecologista, especialista no tema que nós vamos trazer hoje, que é vivendo a menopausa com confiança. Hoje sabemos que esse tema é bastante falado, é bastante comentado. A mulher cada dia tem mais informações, está buscando informações. A rede social contribui muito para disseminar o conhecimento, mas também sabemos que na rede social tem às vezes algum erro. Por isso que eu quis trazer o nosso convidado para trazer esse assunto atualizado para você, mulher, que está próximo da menopausa ou já está na menopausa, enfrentando novos desafios na vida. Uma fase que muitas vezes é mal compreendida, uma fase que tem ainda muitos mitos e tabus, e que às vezes a mulher sofre, talvez até por falta de orientação, de conhecimento, de buscar melhores recursos para que passe uma fase bem, feliz. Não precisa sofrer. Essa é a minha opinião, mas eu vou deixar que o nosso convidado se apresente. Dr. Jorge Alex, uma boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso primeiro podcast. Estou muito feliz de que o senhor tenha aceitado estar aqui com a gente. Aliás, eu vou chamar o doutor de você, porque já somos também amigos, claro, né? Estamos há bastante tempo aqui nessa caminhada junto. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite, Isildinha. Bom, primeiro agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando realmente sobre um tema muito importante que envolve a qualidade de vida da mulher, principalmente da mulher madura. E realmente é uma fase em que a mulher não precisa sofrer, ainda mais hoje em dia, que a expectativa de vida da mulher é maior, e isso, né, traz aí uma necessidade, né, dela de trabalho, de vivência, vida amorosa. Então, hoje em dia, a mulher, né, pós-menopausa, ela quer ter e merece ter qualidade de vida. Bom, só para me apresentar primeiro um pouquinho, sim, eu sou o Dr. Jorge Alex, sou médico ginecologista e obstetra, tá? Tenho uma clínica em Itapetininga, né, interior de São Paulo. A nossa clínica é especializada em ginecologia, obstetrícia e pediatria, né? Tenho feito um trabalho realmente assim voltado, né, não só para as menopausadas, mas também como gestante. Nossa clínica recentemente inaugurou um setor de vacinação que também é muito importante, inclusive para as mulheres idosas, né, nós temos também vacinas, enfim. É tudo voltado com o objetivo de trazer qualidade de vida para as nossas pacientes daqui de Itapetininga e região. Excelente. E nesse assunto menopausa, gente, é muito amplo, é muita coisa, teria que ter vários podcasts. Sim. Mas nós vamos tentar abranger aqui as perguntas e as dúvidas mais comuns da mulher, aquela mulher que já entra com 40 anos de idade, ela já começa a pensar no assunto menopausa, lá com 40 mais ou menos. Mas, doutor Jorge, para entrarmos nesse assunto, gostaria de começar com a nossa primeira pergunta sobre os primeiros sintomas
Que idade que a mulher realmente deve começar a se preocupar? Quais são as mudanças físicas e, inclusive, emocionais, psicológicas? Em que idade que ela entra no climatério? Acho que o doutor Isso. também poderia contar um Explicar pouquinho o que é. climatério e menopausa, Sim, né? isso causa um pouquinho de confusão, né? Isso, exatamente. Bom, primeiro entender o seguinte, que existe um período da fase da mulher que a gente chama de climatério. Bom, o que é o climatério? É uma fase de transição hormonal, né, que começa ali em torno dos 43, 44 anos, em média, e vai culminar na última menstruação, que por definição a gente chama de menopausa, que normalmente, em média, ocorre em torno de 50 anos de idade. O climatério, quando ele começa, né, ali por volta de 43, 44 anos, o primeiro sintoma que ele dá em 85% até 90% das pacientes, das mulheres, é a menstruação começa a apresentar um padrão diferente, né? Esse é o primeiro sinal. Elas começam a perceber que a menstruação começa a ficar uma mais próxima da outra. Entendi. E normalmente essa fase dura aí de 2 a 4 anos, em média. Até que ela vai começar a transição menopausal tardia. Nessa fase, ela já começa a ter deficiência da produção ovariana, especialmente de um hormônio chamado estrogênio. E nessa fase é que ela já começa a sentir aqueles sintomas mais intensos da menopausa, né, do climatério, que é, né, aquelas sondas de calor. Ela já começa a perceber uma irritabilidade maior, como se tivesse a TPM dela ficado num nível maior, né, num estado de intensidade pior. E a memória vai também, às vezes, falhando um pouco, a irritabilidade, a insônia, enfim, um conjunto de sintomas que começa a atrapalhar demais a vida dela. Até que chega a menopausa, ou seja, a última menstruação. A última menstruação. Mas o climatério ele se estende depois da menopausa com todas as suas consequências, né? Não só os sintomas que podem se prolongar, como também alguns outros sintomas, como, por exemplo, atrofia vaginal, ressecamento vaginal, desconforto na relação. Mais para frente, risco de osteoporose, que é perda de massa óssea, né? E outras consequências que vão trazendo prejuízo para a qualidade de vida dessa mulher. Qualidade de vida, que nem eu falei, não só no trabalho, como na relação, na vida familiar. Então, hoje em dia, né, a gente tem recursos e tratamentos para que essa mulher passe por essa fase de uma forma confortável, em que ela consiga viver. E hoje em dia, as mulheres, que nem eu falei, né, com mais de 45, 50 anos, sim, elas se exigem e merecem ter qualidade de vida. Com certeza. Né? Hoje em dia, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de tratamento hormonal, conforme a indicação, se não houver contraindicação também. A gente fala em manter dieta, atividade física, alguns suplementos que são importantes também junto com... Exato. E à medida que, enfim, de acordo com a necessidade de cada mulher, a gente vai orientando o que é melhor para ela. Você recebe mulheres preocupadas bastante com esse assunto, Sim, mais jovens? Sim. Porque ir ao ginecologista é uma rotina para a mulher desde a primeira menstruação, não é, doutor? Sim. Ou desde a primeira menstruação, ou se está com uma TPM exacerbada, ou até quando começa a ter vida sexual ativa. É nessa faixa que as mulheres te procuram, já começam a te procurar? Sim. E é muito interessante que realmente a mulher tem... E normalmente a mulher procura muito mais essa assistência médica preventiva do que o homem. Né? A mulher procura mais. Né? As mulheres estão sempre mais preocupadas com a saúde dela, do marido e dos filhos, não é isso? É um dos motivos das mulheres viverem mais. Né? Mulher se arrisca menos, mulher se preocupa mais. Isso, né? Então, de fato, na clínica lá, eu tenho mulheres de todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias, isso. E você acha que cada vez mais as mulheres estão buscando a ajuda do profissional médico, no caso do doutor, para prevenção da menopausa? Mais do que isso. Ou até TPM? Mais do que isso, exatamente. Quando a gente fala de TPM, sintomas de climatério, a mulher não precisa achar que isso é normal e que ela tem que passar por isso, ela tem que aguentar. Não. Mulher que sofre de TPM, mulher que sofre de sintomas de climatério, né,
E elas precisam e devem procurar um profissional especializado para que elas sejam orientadas e tratadas, né? Então, não tem necessidade de sofrer. E você acha que hoje as mulheres estão mais abertas e os familiares também? Sim. Porque eu sou farmacêutica e na minha farmácia de manipulação, a farmácia está fazendo 27 anos agora, doutor, este ano. Pela minha experiência dos 27 anos atendendo o público... Isso mudou muito. Mudou muito. Hoje eu vejo as mulheres, quando começa com calor, dizem, você tem alguma coisa para calorão? Eu sempre oriento, em primeiro lugar, os exames preventivos. Eu acho importante em todas as idades. E nessa faixa de idade, do climatério, depois, quando o doutor falou 43 anos, 45, buscar o ginecologista com uma certa constância para acompanhar o declínio hormonal, para fazer a suplementação das vitaminas e dos minerais. E você acha que agora mais mulheres estão buscando ou ainda existe preconceito e tabu quanto a esse assunto? Elas procuram mais. Tá? Procuram. O meu atendimento lá, quando a paciente chega para consulta comigo, normalmente eu levo, né, em média, 1 hora com a paciente. Né? 1 hora? E eu dou toda a liberdade para ela conversar o que ela quiser comigo. Tá? Sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito, inclusive sobre qualidade de vida sexual. Né? Essa abertura que eu dou para as pacientes, isso é muito importante. Né? Porque na minha anamnese eu pergunto, tem vida sexual ativa? Tem alguma queixa na sua vida sexual? Tá? E a maioria tem. A maioria tem, ou tem desconforto, ou tem falta de libido, ou tem falta de orgasmo. Né? Eu tenho pacientes que já viraram para mim e falaram assim, doutor, não sei não tenho ideia do que é ter um orgasmo. Mulheres casadas, com filho. Que muitas das vezes ela não tem abertura ou tem medo de conversar em casa sobre isso. Com marido. E que a única pessoa que vai dar oportunidade para ela se falar sobre isso, para tentar buscar uma solução, uma ajuda, às vezes é com um profissional que está ali, entendeu? Então, eu me preocupo, inclusive, com isso. Dar abertura para a minha paciente, dela falar da sua qualidade de vida como um todo. E você também está sempre orientando os exames sequenciais preventivos, porque eu também tenho, na minha experiência na farmácia, mulher que fala assim, faz 5 anos que eu não vou no ginecologista, né? E acha que o exame preventivo, gostaria de falar da parte dos exames preventivos, elas acham, tanto das mulheres mais jovens como as mais maduras, que exame preventivo, o único que tem é o Papa Nicolau. Então, quando eu atendo mulheres de 60 anos na farmácia, 55, 70 anos, eu pergunto, você já fez uma densitometria óssea, que é para ver a massa óssea, Sim. que é uma grande preocupação, porque começa com uma perda de massa óssea, né, doutor, osteopenia, evolui para uma osteoporose, e isso daí pode causar fraturas, quedas. A pessoa pode até ficar numa cadeira de rodas por imobilidade, que é uma doença grave, a queda de massa óssea. E aí a pessoa nunca fez uma densitometria óssea ou não vai ao médico para fazer uma mamografia. Então, eu gostaria que você falasse quais são os exames básicos que uma mulher no climatério com mais idade teria que estar acompanhando. Que nem a gente estava conversando, hoje em dia as mulheres buscam muito mais a prevenção do que o tratamento. Muito bom, mulheres. Isso é uma coisa que vem crescendo dia a dia e é muito bom trabalhar dessa forma, né? Então, realmente, em prevenção, a gente se preocupa em prevenção de câncer de colo de útero, a gente se preocupa em prevenção de câncer de mama, a gente se preocupa com a qualidade de vida dela. Quando a gente fala, eu me preocupo muito em avaliar a paciente, né, não só na anamnese, como em exames que eu solicito, para ver o perfil lipídico dela, de gorduras, perfil glicêmico, taxas hormonais, a densitometria, que nem você falou, é importantíssima para a mulher após a menopausa, porque, de fato, a osteoporose afeta muitas mulheres. E é muito triste você ver já uma mulher pós-menopausada com osteoporose, que tem uma fratura espontânea e precisa ficar acamada, tá? Aumentando a taxa não só de morbidade, como de mortalidade. Então, hoje em dia, saber que existem recursos para prevenir isso, que não se justifica não fazê-lo, a não ser que tenha alguma contraindicação real, né? Hoje em dia, realmente, a gente não pode aceitar
não cuidar delas da forma que a gente tem que fazer. De uma forma integrativa. Sim, né? exatamente. Pensando na mulher no bem-estar emocional, físico, sexual, né? Nos exercícios físicos, na alimentação saudável, para que essa mulher seja produtiva e possa aí estar curtindo a vida com seus 60, 70, 80. Eu pretendo viver bastante, viu, doutor? Eu estou cuidando. Eu estou fazendo a minha parte. A Deus pertence a data que eu vou... Depois eu vou querer que você fale um pouco também sobre essa questão de suplementação. Eu sei que a sua farmácia é excelente nesse aspecto, você tem vários produtos para poder, junto com o tratamento hormonal, poder suplementar essa paciente e dar qualidade de vida. Ômega 3, hormônio, eu sei que você tem uma série de recursos lá. Que a gente, isso. Depois a gente fala um pouquinho, aí você também explica o que você... Vamos falar, sim, da parte de suplementação. Também percebi que as mulheres estão buscando mais, estão se preocupando mais com a alimentação e com a suplementação, que querem ter longevidade com qualidade, né? E falar para quem está nos assistindo, né, hoje à noite aqui, que o objetivo, né, a gente é sempre falar sobre assuntos importantes e trazer conhecimento sério, conhecimento científico, né? Exato. Porque, infelizmente, na internet tem muita informação errada também. Tá? Exato. Então, a gente vai deixar aqui aberto, inclusive, para vocês que estiverem nos assistindo, mandarem dúvidas para que a gente depois possa estar respondendo aí vocês também, tá? Exato. O doutor está aqui para esclarecer as dúvidas. A pergunta que não quer calar que as mulheres fazem, que existe ainda muito mito, medo, tabus, é em relação à reposição hormonal. Isso né? aí é. Repõe, não repõe. Por que repõe? Quando que repõe? Então, sempre tem essas dúvidas e também familiares, né? A pessoa fala, na minha família eu tive minha mãe, minha tia teve câncer de mama, ou outro tipo de câncer. Aí eu acho que eu não devo repor, porque eu li, eu pesquisei. Essas pesquisas têm muita coisa boa, o doutor já falou, e tem muitas coisas que são informações limitadas na internet, né? Então, vamos a essa questão. Reposição hormonal. O tratamento, que nem eu falei, o climatério, né, essa fase de transição hormonal da paciente, né, porque vai tendo declínio da liberação de hormônios ovarianos, essa fase ela já começa bem antes da menopausa em si, que é a última menstruação, e se estende além dessa última menstruação. Quando a gente fala em tratamento hormonal para qualidade de vida, a gente não precisa esperar essa paciente entrar na menopausa, né? Ter a menopausa. Exato. A gente já pode começar a tratar ela antes mesmo dessa fase, né? Em que ela estaria, às vezes, sofrendo muito com os sintomas. Em relação ao câncer de mama, eu vou falar aqui do jeito que eu falo com as minhas pacientes no consultório. Ótimo. Tá? Porque muitas têm medo de fazer a reposição hormonal com medo de ter um câncer de mama. Doutor, porque eu já ouvi, né, às vezes até colegas, né, médicos falam, não, isso aí causa câncer de mama. Não é bem assim, tá? O que acontece? Lá em torno dos anos 2000, que se a gente for parar para pensar, não tem tanto tempo assim, houve um estudo, né, de um grande número de pacientes que foi publicado numa revista internacional de um peso científico muito importante, em que veio trazendo o tratamento hormonal como risco para um monte de problemas de saúde. Câncer de mama, acidente vascular cerebral, doenças coronarianas, enfim, de tal forma que a imprensa no mundo todo divulgou isso e vários médicos ficaram com medo de poder prescrever um tratamento que iria trazer tanta coisa, tantos riscos. E, infelizmente, isso vem até hoje. Refletiu até os dias de hoje. Depois, né, analisando melhor esse estudo, a gente conseguiu perceber que o grande erro dele foi na seleção das pacientes. Né? A média das pacientes desse estudo já era de 63 anos, a média. Tinha pacientes de 80, às vezes até mais anos, já fazendo parte desse estudo. E muitas dessas pacientes tinham outras comorbidades que davam mais risco ao câncer de mama e outros problemas vasculares do que necessariamente o tratamento hormonal. Então, hoje em dia, nós já temos estudos, tá, de qualidade que mostram que o tratamento hormonal é seguro,
que ele pode ser feito, exceto em algumas contraindicações. Em relação ao câncer de mama, especificamente, o que eu falo para as minhas pacientes? Câncer de mama não é tudo igual. Né? Eu gosto de explicar que câncer de mama, de forma bem simples, assim, né? Sim. Tem dois tipos. Aquele câncer de mama que é dependente de hormônio e o câncer de mama que não depende de hormônio. Ele vai surgir e vai crescer independente se você está tomando hormônio ou não. Por acaso, normalmente, o câncer de mama de mais difícil tratamento é aquele que não depende de hormônio. Então, assim, fazer o tratamento hormonal, ele não vai necessariamente causar o câncer. Mas, se essa paciente desenvolver um câncer que é hormônio dependente, o fato dela estar fazendo o tratamento hormonal vai aumentar a taxa de crescimento do tumor. É por isso que toda paciente que está fazendo tratamento hormonal, ela obrigatoriamente tem que acompanhar com o ginecologista periodicamente, fazendo lá a mamografia dela anualmente. Anualmente. Tá? Então, assim, o tratamento hormonal, ele tem N benefícios, que não justifica não fazê-lo, né? Ele não tem esse risco absurdo assim para câncer de mama. E quando a gente está fazendo, a paciente ela tem que ter um acompanhamento. Tá? Quando surge um nódulo, aí a primeira coisa que a gente faz é suspender o tratamento hormonal. Por quê? Porque eu não sei o que é aquele tumor. Tem que avaliar. Aí tem que avaliar. Os estudos de hoje em dia não especificam a diferença do tipo de câncer, se realmente pode continuar com tratamento hormonal ou não. Então, por via das dúvidas, hoje em dia, né, o paciente teve um nódulozinho, diagnosticou um câncer, a primeira coisa que a gente faz é suspender o tratamento hormonal. Tá? Mas não que o tratamento hormonal ele tenha sido a causa daquele câncer. Né? Até porque existem outros fatores de risco mais importantes para o câncer de mama do que o tratamento hormonal. E tratamento hormonal também não é tudo igual. Tá? Existe tratamento hormonal hoje em dia que em estudos de até 5 anos não mostrou risco nenhum dele trazer câncer de mama. Nenhum dado científico de pesquisa. Entendeu? Então, hoje em dia, conforme o perfil de cada paciente, a gente vai passar um tratamento hormonal específico para aquela paciente, né? Que existem não só medicações diferentes, como vias de administração diferentes, né? De forma que essa paciente ela tenha cada vez menos risco. Exato. A via transdérmica, aquele creme que o doutor já várias vezes vi suas prescrições, que é feito num veículo especial, né? Porque a gente conhece, o veículo chama Pentravan, é um veículo estudado para reposição hormonal via pele. E esse creme que passa no antebraço ou na parte interna da coxa, né? Das mulheres, é a forma farmacêutica que mais o doutor usa do que a via oral? Ou a via vaginal? Não, a via transdérmica, hoje em dia, hoje em dia é a via... É o predomínio, né? É melhor, é mais segura. Exato. Então essa, como o doutor disse, varia de mulher para mulher, de situação para situação. Tem que ter os exames de sangue bioquímicos para fazer o acompanhamento e a sintomatologia também dessa mulher. Hoje em dia, quando a gente vai fazer tratamento hormonal, no mínimo a gente tem que ver o perfil lipídico da paciente, glicêmico e a mamografia. Tem que ver para ver qual exatamente que é o hormônio. Tá? Exatamente. Sabemos dos benefícios desse equilíbrio hormonal, porque às vezes a mulher pensa que repor o hormônio vai repor de uma certa maneira que ela vai ter lá o seu ovário de quando ela menstruou pela primeira vez ou quando ela engravidou pela primeira vez. Então, você que está com 50 anos, mais 60, você, quando for fazer essa modulação hormonal, ele vai reequilibrar os hormônios, não é assim, doutor? Vai reequilibrar, não é repor para você voltar ao ter o mesmo nível hormonal de quando você tinha 30 anos de idade e você era jovem. Hoje em dia, o tratamento hormonal, ele é uma dose, né, comparado com o fisiológico de uma mulher de 30 anos, é uma dose menor. Sim. O objetivo é só estabilizar essa paciente, proteger ela e dar qualidade de vida. Exato. Tá? E esse estudo que o doutor falou, que foi assim um escândalo na década de 70, que a dosagem hormonal era altíssima, teve uma consequência grave naquela época de trazer câncer para muitas mulheres, porque as dosagens eram altas
E a via farmacêutica era via oral também, né? O tratamento hormonal, quando ele começou a ser feito, era com estrogênio conjugado, extraído da urina de égua, enfim. Era um tratamento bem assim. Mas foi o início, né, que hoje em dia possibilitou que a gente tivesse medicações muito mais seguras, né? Agora, uma coisa importante saber é o seguinte: existe uma janela de oportunidade para a gente começar a fazer o tratamento hormonal. Tá? Importante. Isso. Essa janela de oportunidade é o que nos dá segurança, né, do que o tratamento vai trazer benefícios. E normalmente, o que é essa janela de confiança, de oportunidade para a gente iniciar o tratamento hormonal? Essa paciente ela tem que ter 10 anos de menopausa, no máximo, menos, né? Então ela tem que ter 1, 2, 3 anos de menopausa. Quanto mais cedo ela começar o tratamento, é melhor. Tá? Ou no máximo 60 anos de idade. Tá? Fugiu 10 anos de menopausa, tem mais de 10 anos de menopausa, mais de 60 anos, aí a gente já tem uma contraindicação ao início do tratamento hormonal. Então, a mulher que está procurando assistência, atendimento, se preocupando com a saúde dela, a gente vai pegar ela nessa janela de oportunidade, né, para poder fazer o tratamento adequado. Né? E por quanto tempo fazer o tratamento? Os estudos eles foram desenvolvidos até 5 anos. Então, hoje em dia, a gente orienta a manter por 5 anos de tratamento hormonal. Mas também não existe nenhum estudo que fale que você não pode fazer além de 5 anos. Entendi. Né? Então, aí você vai vendo a sua paciente, você vai acompanhando ela e você vai pesando ali a necessidade de manter ou não o tratamento hormonal por um determinado tempo. Né? Hoje em dia, a gente procura fazer o tratamento hormonal na menor dose, pelo menor tempo possível. A maior preocupação da gente é já começar esse tratamento hormonal antes mesmo da menopausa, naquela fase ali de transição menopausal, do climatério, porque ela sofre muito com os sintomas, né, dos fogachos, os sintomas vasomotores, né, irritabilidade, enfim. E nos primeiros 2 anos, após a menopausa, após a última menstruação, é o período em que ela tem mais perda óssea, de massa óssea. Né? E se essa paciente já tiver algum risco para osteoporose, né, a preocupação é maior ainda. Então, hoje em dia, a gente indica tratamento hormonal para as pacientes climatéricas que têm sintomas vasomotores, sintomas de fogachos, enfim, que comprometem a qualidade de vida dela, ou quando ela tem algum fator de risco maior, independente de se ela tem sintomas ou não, para osteoporose. Entendi. Tá? E existe uma coisa também que é a menopausa precoce. A menopausa precoce é aquela paciente com menos de 40 anos de idade que já para de menstruar. Também tem Essa vários paciente, casos. mesmo que ela não tenha sintomas, ou o sintoma dela seja mínimo, a gente também precisa fazer o tratamento hormonal para ela. Porque essa mulher, você vê, a expectativa de vida até 1950 das mulheres era 50 a 52 anos de idade. Elas mal entravam na menopausa e já morriam. Tanto é que naquela fase nem se falava Nem se muito falava. sobre climatério, porque não tinha um impacto na vida dessa mulher significativo, pelo tempo de vida dela. Hoje em dia, a média de vida das mulheres é 78 anos. 78, notícia boa. Então assim, é um período muito grande de vida, né? Vamos colocar aqui, 2/3 da vida dela. Sim, 2/3 na menopausa. Que hoje em dia, por isso que hoje em dia a gente está aqui conversando sobre isso. Exato. Né? Então, uma mulher que vai viver até 78, vamos arredondar para 80. Dos 50 até 80 são 30 anos. E ela vai ficar sofrendo durante que ela vai esse ficar período. sofrendo. Vai acabar tendo uma osteoporose, parando num leito de hospital com fratura espontânea de fêmur, de osso. A saúde óssea é muito importante, né? As mulheres acho que estão bem conscientes disso, mas também a reposição hormonal terá benefícios na saúde cardiovascular. Sim. E na mente para memória e prevenção, Exatamente. né, doutor? Das Exatamente. doenças de envelhecimento cerebral. Hoje em dia o tratamento previne osteoporose, protege aparelho cardiovascular, atua na qualidade da memória, tá? Melhora, né, a vida sexual da paciente, né? Melhora a questão da libido. Né? Hoje em dia, uma consequência muito grande que essas pacientes sofrem quando não tem um tratamento adequado é a síndrome urogenital, né? Que é aquela atrofia do sistema urogenital, da vagina, da bexiga, né? Trazendo consequências para essa paciente. Desconforto na relação, dor na relação, né? Além da falta de libido. Aumenta a incidência de infecção urinária,
né? Aumenta a incidência de queda de bexiga, útero. Né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de tratamento hormonal, né, ele ajuda nisso tudo. Né? E aquelas pacientes que têm necessidade, que já chegam às vezes para mim com uma síndrome genital avançada, né, o tratamento hormonal tópico, que a gente pode fazer também, o vaginal, melhora muito a qualidade de vida dessas pacientes. Entendeu? Então, são inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. São muito mais benefícios do que riscos. Né? E, claro, que tudo com acompanhamento médico, com avaliação e acompanhamento. São poucas essas contraindicações para tratamento hormonal. Quais são? De forma resumida. Câncer de mama, se essa paciente já teve câncer de mama ou tem câncer de mama. Câncer de endométrio. Paciente que tem problema hepático grave, doença hepática grave. Paciente que tem lúpus. Normalmente são as... Ou paciente que tem história de trombose também, a gente fica um pouquinho mais receoso. Mais receoso. Fora isso, alguma outra doença que também contraindique, mas fora isso, praticamente não tem contraindicação. Praticamente, olha, excelente notícia. E a gente sabe que tudo isso associado a uma alimentação equilibrada, atividade física principalmente, suplementação com outras coisas. Exatamente. Por exemplo, uma suplementação que hoje em dia eu vejo obrigatória para todo mundo é o ômega 3. Além de todos os benefícios que o ômega 3 traz, já cientificamente provado, foi um estudo de 2017 feito na Dinamarca que provou isso, que o ômega 3 é um fator protetor contra câncer de mama. Então, na minha clínica, né, eu estabeleci como protocolo lá, para toda paciente minha, a partir de 35 anos, eu já começo a fazer reposição de ômega 3. Excelente, excelente. E um suplemento que o doutor até comentou comigo, que eu tomo e eu considero um suplemento importante, eu também tomo ômega 3, importantíssimo é a vitamina D. Porque a vitamina D, a gente precisa de estrógenos, nós temos que ter bons níveis de estrógenos para que essa vitamina D sofra a metabolização correta e ela leve para o cálcio para o osso. Exatamente. Né? Então, e ela trabalha também no equilíbrio do magnésio. Cálcio, magnésio, vitamina D, vitamina K2. Sim. Eles estão relacionados com a prevenção, uma das funções, a prevenção da osteoporose, essa Sim. vitamina D. Então, uma mulher ela não pode deixar essa vitamina D baixa, porque ela já está com queda de estrógenos. Se a vitamina D estiver baixa, não fixará o cálcio no osso. E não adianta ficar tomando cálcio, que cálcio nós temos um monte na alimentação e nós precisamos dessa vitamina D para fixar o cálcio no osso, né? Então, eu considero uma suplementação muito importante a vitamina D, o magnésio, a vitamina K2 também, que é importante para falando na parte cardiovascular também. Proteção cardiovascular também. E a vitamina B12, a metilcobalamina, para a parte do impulso cerebral, da prevenção das doenças raciocínio, foco, doenças neurodegenerativas. Neurodegenerativas. Então, a suplementação com vitaminas e minerais, quando ela é bem elaborada, feito através dos exames com acompanhamento, é riquíssima como um item a mais na prevenção, né, da menopausa, de uma menopausa saudável, dos sintomas ruins da menopausa. Ela funciona de forma preventiva e para você ter essa longevidade saudável, né? Para você viver mais aí 30, 40 anos pós-menopausa. Não é isso, doutor? Isso mesmo. E saber que se por acaso a paciente tiver contraindicação ao tratamento hormonal, nós temos opções terapêuticas que também ajudam a trazer qualidade de vida para ela. Não tanto como o tratamento hormonal. Não tanto como o tratamento. Então, por exemplo, se a paciente tem um fator de risco maior para osteoporose e ela não pode fazer o tratamento hormonal, reposição de vitamina D e cálcio é obrigatório. Né? Exato. Principalmente, quais são os maiores fatores de risco para osteoporose? Principalmente se a paciente for magra, principalmente bem magrinha, um índice de massa corporal menor que 21, 20. Paciente branca tem mais tendência. Paciente que nunca teve uma dieta rica em cálcio. Então, por exemplo, vamos supor que uma paciente tem intolerância ao leite, que é uma fonte importante de cálcio. Né? Essa paciente, e também é uma paciente que não ingere carne, que é outra fonte importante de cálcio. Né? Sim.
É paciente que tem alguma doença que precisa usar corticoide por longo tempo. Né? Então, esses fatores de risco, né, são pacientes que obrigatoriamente não podem deixar de fazer essa suplementação. Assim como também aquelas pacientes que às vezes têm aqueles sintomas dos fogachos, dos calores intensos e tudo, que não podem fazer o tratamento hormonal, hoje em dia nós temos medicações, como, por exemplo, os inibidores da recaptação da serotonina, né, alguns antidepressivos, clonidina, gabapentina, algumas medicações que nós temos como opção, né, que melhoram muito esses sintomas da mulher. Então, mesmo que a mulher não possa fazer o tratamento hormonal, isso não significa que não tenha um tratamento alternativo para ela. Porque senão ela pode achar que a gente está falando aqui, eu acho que então eu não posso fazer nenhum tratamento. Pode sim. Existem tratamentos alternativos, então não deixe de buscar esses tratamentos. Importante. Eu escuto muito algumas mulheres falando, minha mãe passou a menopausa não fazia nada. Porque falou que isso é da vida, é assim mesmo. Sofria calada. Sofria calada, minha mãe passou assim, e eu não quero passar via minha mãe passando, teve osteoporose precocemente, eu não quero passar por isso, então eu estou buscando já informações e preocupada. Eu vejo que tem aumentado o número dessas mulheres mais preocupadas com esse assunto, não é? Tem, Agora, fala também que assim, todo esse tratamento que a gente está falando aqui, o tratamento hormonal e tudo, ele não é uma obrigatoriedade. Sim. Né? Se a mulher está nessa fase de transição, mas se ela não tem sintoma, não tem fatores de risco maior para osteoporose e a qualidade de vida dela está boa, vida que segue. A gente vê os suplementos que são importantes, pelo menos, entendeu? Tipo ômega, vitamina D, o cálcio. Se é uma mulher que tem atividade física, tem uma alimentação saudável, vida normal, entendeu? A gente vai seguindo e acompanhando com os exames preventivos. Com os exames. Mamografia, Papa Nicolau, densitometria, exame de sangue para ver perfil lipídico, glicêmico e por aí vai. Em relação à densitometria, hoje em dia a orientação que a gente dá é que toda paciente a partir de 65 anos de idade comece a fazer densitometria a cada 2 anos. Cada 2 anos. Ou antes disso, até mesmo na oportunidade da menopausa, se ela já tiver aqueles outros fatores de risco para osteoporose. Entendi. Entendeu? E aí, conforme a necessidade de cada paciente, a gente vai orientando. Se essa paciente tiver uma osteoporose, uma osteopenia, aí a gente vai fazer o tratamento conforme a necessidade. Hoje em dia, né, como as mulheres estão se preocupando mais com a sua saúde, a gente tem visto uma incidência menor de osteoporose, que é quando o osso está tão fraquinho que ele corre risco até de fratura espontânea. Sim. Então, essas pacientes, que ainda assim a gente identifica com osteoporose, a gente já tem que fazer um tratamento específico para isso, que são os bifosfonatos. Certo. Tá? Que aí a gente está fazendo outro tratamento muito importante. Né? O tratamento mais conhecido, mais prescrito é o tratamento oral, tá? Que é com risendronato, alendronato, ibandronato. Mas hoje em dia a gente também tem uma medicação que pouca gente sabe, que é o tratamento com ácido zoledrônico, o zoledronato, que é uma medicação que a gente pode fazer na veia. É uma dose anual que a paciente vai lá e aplica, né? E aí todo ano ela tem que fazer. Esse tratamento, ele não vai aumentar a matriz óssea, ele não vai tornar o osso mais forte, mas ele vai prevenir que aquele osso enfraqueça mais ainda. Certo. Entendeu? Então é um tratamento importante, contínuo, para o paciente que já tem osteoporose, que tem que ser feito periodicamente. E você vê muitos casos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico nessa fase da menopausa ou em todas as faixas etárias a incidência é a mesma? Olha, esses sintomas que a gente está falando aqui, sintomas gerais, né, do climatério, né, tem uma condição, né, que compromete a qualidade de vida da paciente, que dá sintomas muito parecidos, e a gente pode identificar em várias fases da vida da mulher, não necessariamente na fase do climatério, que é a disbiose intestinal. Tá? Intestino. Intestino inflamado, né, intestino com disbiose, ele traz uma série de consequências para a saúde, né, não só da mulher como do homem. Sim. Né? Talvez seja a alteração, né, mais prevalente no ser humano. E a gente hoje em dia estima que 70% das doenças que podem comprometer a gente estejam diretamente ou indiretamente relacionados ao intestino doente. E o que faz com que o intestino fique doente?
principalmente hábitos alimentares errados. Né? Uma dieta que a gente chama inflamatória. Uma dieta rica em açúcar, carboidrato, né? Em alimentos industrializados, em embutidos, enlatados. Inclusive, isso é uma orientação que eu dou lá na clínica, né? Por escrito para as minhas pacientes, de coisas que ela tem que evitar para inflamar menos o intestino. E basta ela seguir aquelas poucas orientações que eu dou, que a gente já percebe uma melhora na qualidade de vida dela. Excelente. Às vezes eu estou com uma paciente com resistência ao tratamento hormonal, que às vezes, na verdade, a qualidade de vida dela, o que está atrapalhando é o intestino. Aí a gente foca no intestino, melhora a resposta ao tratamento. Tá? Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dores articulares, qualidade de pele e de cabelo, muitas das vezes está relacionado a um processo inflamatório sistêmico, corporal, cuja origem está no intestino. Exato. Tá? Então, além dessa dieta, quando há necessidade, a gente faz um tratamento específico para o intestino também, com alguns suplementos. Né? Aí entra glutamina, entra probióticos, enfim, conforme a necessidade de cada paciente. E quando ela começa a ter consciência disso e adequar a sua dieta, né, e quando a gente fala em dietas, é importante falar também que não é só saber o que comer, é saber o que comer, na hora que comer, a quantidade que comer. Até na hora de ir no mercado, abastecer, pegar e abastecer a sua casa, a sua despensa, saber o que comprar. O que comprar. Né? E lembrar que essa mudança da qualidade de vida, da dieta, que é um hábito, né? Envolve a família. Né? Não adianta nada você querer seguir um hábito se o marido, o filho, não sei o quê. Né? E outra coisa que eu falo, né? Como é que a gente evita a tentação? Né? Se afastando dela. É a melhor forma. Então, se você não pode comer açúcar, né? Porque o açúcar, eu costumo falar que o açúcar é o pozinho que mais mata no mundo. É, um vilão. É o vilão, né? Então, assim, não compre açúcar, não compre doce, não compre chocolate e deixe em casa. Ah, porque é para o meu marido, é para o meu filho. Não adianta, você vai olhar, a tentação vai bater, você vai comer. Exato. Né? Então, a melhor forma de você evitar é você não ter em casa. Né? Exato. Porque bateu à vontade, não tem, você vai ficar na vontade. Vontade dá e passa. Toma um copo d'água. Melhor. Nós sabemos, eu também faço essas orientações lá na farmácia, não faço, Jennifer? Eu também passo. Pense no que você vai comprar no mercado, faça sua lista. Comer tem que planejar, né? Que nós estamos na era do delivery, né? Então a pessoa às vezes não planeja e pede lá no delivery e nunca vai vir uma salada linda, maravilhosa. Pode até vir, mas vai ser mais difícil você pedir no delivery algo mais saudável. Então tem que haver um planejamento familiar da compra, da organização da geladeira, da despensa. Essa vida corrida, né? Cheia de obrigações. Cheia de obrigações. Você acaba comendo o que é mais prático, o que tem ali, enfim, você acaba se contaminando com diversas coisas que vão trazer prejuízo para a sua saúde. Exato. Na mulher sedentária, e outro assunto que não falamos, a mulher fumante, uma grande preocupação também nessa mulher sedentária, na mulher menopausada, e às vezes é fumante ou não, eu vejo a perda de massa muscular, vejo muito isso na farmácia. Eu oriento exercício físico em todas as idades, começar o quanto antes. Se não, você tem 30 anos, não começou, comece. Musculação é importante. Musculação que é o exercício que eu faço. E nunca é tarde para começar. É óbvio que quanto mais cedo começar, melhor, mas nunca é tarde para começar. Né? A gente já sabe que a musculação, principalmente o fortalecimento dos membros inferiores, reduz muito a incidência de Alzheimer. Exato. Então, treinar essas coxas aí, mulherada. Fortalecer os cambitos. Fortalecer os cambitos, exatamente. Porque a massa muscular da perna vai ser um indicador do envelhecimento cerebral e a prevenção das doenças graves cerebrais, como é o caso do Alzheimer, né? Nós temos várias estratégias, não é, doutor, para a gente prevenir as doenças do envelhecimento cerebral também. E a sarcopenia, que é a perda grave de massa muscular, quando você vê o bracinho muito sem músculo, muito magrinho, as pernas. E detalhe, perde a massa, mas tem uma barriguinha com gordura. É uma tragédia, porque acumula gordura ali no abdômen, mas a perninha e os bracinhos estão finos. Isso também eu vejo como preocupação pela minha experiência na farmácia, e aí a pessoa nunca fez nenhum tipo de exercício físico, né? Não tem como
doutor fazer um milagre lá na clínica dele. Sim. Não tem como Isildinha na Essencial Pharma fazer milagre com suplementos. Temos suplemento para ganho de massa muscular. Temos vários. A creatina é uma delas. O Body Balance, que é o suplemento com aminoácidos. O Whey Protein, são suplementos. Mas ele não fará milagre, mulher, se você não começar a fortalecer as pernas, fortalecer os braços com o exercício. O sucesso do tratamento depende da dedicação da paciente. Exato. Decisão. Decida tomar uma atitude. Iniciativa. Decida e persistir, porque os resultados também não são imediatos. Né? Outra coisa, a gente sabe que às vezes existem N dificuldades que a paciente às vezes tem, a mulher tem, né, a pessoa tem de se dedicar melhor. Mas é importante, a gente fala que o que é melhor, né, o que é o adequado. Né? Então, se você podendo, né, buscar uma qualidade de vida melhor, faça isso. Porque não adianta, o tempo e a vida, né, cobra. Né? A conta chega. A conta chega. Né? Se não é por amor, é por dor. Que você vai ter que... É melhor prevenir do que tratar. Né? Mas é bom que as mulheres hoje em dia estão se preocupando mais abertas, né? E quando você falou que você também dá esse tratamento integrativo, essa atenção integral para a mulher, pensando inclusive na parte sexual e na libido, que é bacana, eu pergunto, começa a melhorar a libido dessa mulher com as suas suplementações, a sua reposição hormonal, tem também muitos produtos naturais que colaboram aí para a fabricação de testosterona, né? Temos muita coisa, mas aí esse marido não vai dar conta do recado, ou o doutor vai ter que tratar o marido também, porque não é verdade, mulherada? Comumente, né, a gente às vezes tem que dar uma ajuda pro marido também. Ah, falei? É porque existe andropausa, né? Então. Homens acima de 45, 50 anos de idade já tem que se preocupar em também fazer, às vezes, alguma reposição hormonal, conforme, né, o perfil de cada um, se não tiver contraindicação. Assim como é importante para o homem também manter a atividade física regular. Exato, né? para os dois. O homem tem uma perda de massa óssea e muscular menor do que a mulher, né? Porque o nosso nível de testosterona protege a gente contra isso. Mas o que é andropausa? A diminuição das taxas de testosterona. Dependendo da qualidade de vida do homem, estresse, né, correria, essa testosterona às vezes está muito baixa. Sim. E a gente precisa fazer uma dosagem, uma avaliação, né, do perfil lipídico dele também, de outras coisas, para que seja feita essa reposição. É um conjunto, né? Estresse, noite mal dormida, né? Sim. Desencadeia a ansiedade, desequilibra todo o perfil hormonal, né? Aumenta o cortisol, diminui a testosterona, desequilibra todo esse perfil hormonal. Eu imagino, sim, porque eu também senti isso ao longo dos anos. Os homens estão buscando mais a farmácia, Sim. né, procurando mais a farmácia. Não tem vergonha, eu tô achando bacana os homens, eles não têm vergonha, porque antes eles não queriam falar comigo que era mulher. Mas agora eles falam, estou com problema de hiperplasia de próstata benigna, que é a próstata mais inchada. Estou fazendo o tratamento com o meu médico, mas eu li sobre o óleo de semente de abóbora, porque ele é um inibidor de 5-alfa-redutase e aromatase. Então, às vezes, eles vão tirar dúvidas, e eu estou achando isso muito bacana. Os homens e as mulheres cada vez mais antenados, querendo viver mais, com mais qualidade de vida. Importante, né? Isso é fato. Hoje em dia, isso cada vez mais está aumentando. Só vou perguntar para a minha produção aqui, que eu liguei o timer, mas eu já estava há uns 10 minutos, acho que, falando, se nós estamos no horário ou não estamos no horário, e eu trouxe aqui um mimo para entregar para o Dr. Jorge, que eu quero entregar aqui, que eu quero que ele veja, porque é algo que eu acho que ele vai gostar. Então, eu queria, Jennifer, você traz para o doutor ao nosso mimo da Essencial Pharma, porque eu acredito que já estamos chegando no fim. O assunto é muito amplo e inesgotável. Sim. E tenho certeza que quando fizemos uma live na farmácia, as mulheres mais jovens pediram, mas Isildinha, quando você vai trazer o Dr. Jorge Alex para falar de TPM, a mulher mais jovem, ou aquela mulher que quer engravidar, né, e está com um pouco de dificuldade, o doutor também faz essa parte de clínica de fertilidade lá. Lá a gente não é uma clínica específica de infertilidade, né? A gente não faz fertilização in vitro, nada disso. Mas a fase inicial da investigação da infertilidade do casal e orientações iniciais, isso a gente faz
tranquilamente. Importante. Doutor, esse é um mimo aqui da Essencial Pharma, Muito que é obrigado. o nosso patrocinador aqui do nosso Pod Easy. E eu espero que tenha... Posso abrir? Pode, deve abrir, que seja útil, né? Nós gostamos de coisas práticas e funcionais. Está sendo muito bacana a presença aqui do Dr. Jorge. Não é à toa que vocês estão vendo aqui, não é à toa que eu quis trazer o Dr. Jorge como nosso primeiro convidado. Estou estreando aqui o nosso podcast. Pode mandar suas perguntas. Ômega 3. Ômega 3, tá lá. Fundamental. E não foi combinado não, viu? O doutor falou do ômega 3, não foi combinado não. Mas eu sei a importância do ômega 3. Fundamental. É fundamental. O ômega 3 é da nossa linha da Essencial Pharma mesmo. Coenzima Q10. Isso aqui também é uma suplementação que eu faço com frequência, principalmente para os pacientes que têm distúrbios lipídicos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que tomam aquelas simvastatinas, né? Porque o paciente chega, o que você... eu tomo uma simvastatina aí, doutor. E, nossa, mas como eu estou cansada? Por quê? Porque tem depressão de coenzima Q10. Exato. Reposição fundamental, principalmente para essas pacientes. A coenzima Q10 atua na nossa fábrica de energia, que são as mitocôndrias. E a creatina. E a creatina. Ótimo. Creatina. Fundamental para recuperação muscular. Recuperação pós-treino. Pós-treino, fundamental. Aumenta a força, a disposição. Muito obrigado. Tudo produto de alta qualidade. Então, se os suplementos aqui fizeram sentido para o Dr. Jorge, suplementos que a gente sabe que você usa, que você gosta, né, que a gente indica. Estamos chegando no final do programa, doutor, eu queria deixar mais uma vez a minha gratidão ao doutor que agradeço. Aceitou, ele demorou 3 segundos para falar sim. Doutor, topa fazer um podcast comigo, meu primeiro podcast? Vamos embora. E aí fica aqui já o convite para um segundo podcast. Quando quiser. Vamos falar das mulheres mais jovens. Aí vamos abrir até uma caixinha de pergunta no Instagram para que vocês mandem as perguntas sobre as dúvidas, a mulher de 25 anos, a mulher ou a mais jovem ainda, a mulher que quer engravidar, ou a TPM. Métodos anticoncepcionais. Excelente. Falando em métodos anticoncepcionais, eu tinha uma frase que eu ia falar e esqueci, mas agora lembrei. Muitas mulheres têm medo da reposição hormonal, mas muitas mulheres jovens não têm medo nenhum de tomar anticoncepcional. De tomar anticoncepcional. É o hormônio, gente. O anticoncepcional é o hormônio. Não tem medo, doutor, isso é a minha realidade. Eu não vendo pílula anticoncepcional, mas eu já trabalhei em drogaria. Anticoncepcional, né, de forma resumida aqui, vou falar uma coisinha aqui. Existem, quando a gente vai tomar um anticoncepcional, existem N fórmulas também de contracepção hormonal, vias diferentes, e saber, de acordo com a necessidade de cada paciente, o que ela pode ou não pode tomar. Ou até mesmo se ela tem contraindicação ao uso de anticoncepcional. Né? Então, hoje em dia, né, os critérios de elegibilidade, inclusive muito bem definidos pela Organização Mundial de Saúde, são importantes para a gente saber e as pacientes terem conhecimento do que elas podem não tomar. Por exemplo, paciente que tem enxaqueca. Paciente que tem enxaqueca não pode tomar nenhum contraceptivo hormonal que tem estrogênio. Varizes. Porque aumenta a incidência de complicação, principalmente acidente vascular cerebral isquêmico. Né? Então, as pílulas são excelentes. Hoje em dia nós temos pílulas também muito mais seguras. Sim, mudou muito. Não só pílula, como tratamento injetável. Por exemplo, outro conceito errado. Injetável mensal, contraceptivo injetável mensal, tem uma dose maior do que a pílula? Não. Não. É uma taxa hormonal menor do que a pílula. Mas, doutor, eu tomo uma vez por mês, é menor que a pílula? Sim. Aí existe uma explicação para isso. Então, eu acho é um tema de extrema importância, porque também envolve a qualidade de vida das pacientes, então, que a gente pode um dia aqui sentar e bater um papo melhor sobre isso também. Vamos falar sobre pílula, porque eu vejo, não existe essa preocupação de mulheres mais jovens, de algumas que eu vejo. Começa a atividade sexual, vai numa drogaria
e compra lá uma que a amiga está tomando, não tem medo. Essa carga hormonal vai tomar quanto? 5 anos, 10 anos, 20 anos, sem acompanhamento médico, isso é hormônio. Né? Então, isso também é legal a gente falar. Fica aí o convite para o próximo. Falar sobre anel vaginal, poucas pessoas conhecem. Olha aí, olha quanta informação que temos. Tem. E também a endometriose, que acomete tantas mulheres. Boa lembrança sobre a endometriose. Ainda tem tempo? Temos tempo? Acho que temos tempo. Tem. Falta 10 então, minutinhos. Fala rapidamente, então, sobre endometriose. Mulheres que chegam nessa fase da transição menopausal e que não têm útero, a reposição hormonal delas é basicamente estrogênio só. Hoje em dia, quando a gente fala reposição hormonal, a gente fala de estrogênio e progesterona. Mas se ela não tem útero, eu posso fazer só o estrogênio. Porém, se essa paciente que não tem útero, mas se ela tem história de endometriose, mesmo assim a gente precisa repor os dois, estrogênio e progesterona. Então, isso é uma coisa que as mulheres que têm endometriose, que mesmo que tenham tirado o útero, chegam nessa fase do climatério, se tiver que fazer algum tratamento hormonal, tem que ser combinado. Não pode fazer estrogênio isolado. Por quê? Porque aumenta o risco de hiperplasia desses focos de endometriose e aumenta o risco de câncer endometriótico. Né? Então, quando a gente faz o tratamento hormonal, a gente tem que ter toda essa preocupação. Por isso que é importante sentar com a paciente e colher uma anamnese decente, um exame físico adequado, né? Ter exames complementares de qualidade, para a gente estar definindo sempre o que é melhor para ela e de forma segura. Então, vocês, mulheres, não tenham medo de fazer tratamento hormonal se devidamente avaliadas e orientadas por um profissional especializado, né, e que domine bem o assunto. Tá bom? É um tratamento eficaz, que traz uma série de benefícios, não se justifica não fazê-lo, a não ser que você, de fato, tenha alguma contraindicação, né, relevante. Se não, né, busquem, de fato, qualidade de vida, busquem tratamento, e se por acaso você tiver, de fato, uma contraindicação ao tratamento hormonal, existem tratamentos alternativos que ainda assim vão trazer qualidade de vida para você. Tá? Então, não deixe de procurar uma assistência. Por isso que a consulta do doutor demora 1 hora, porque ele faz uma anamnese bem feita, ouve o paciente, vê a necessidade e a fase de vida, porque as fases mudam. As necessidades mudam, o nosso momento muda, né? Sim. Uma hora você está mais estressada, né? Você está mais irritada, na outra hora você está num momento de vida melhor, numa hora está grávida, outra hora está com TPM, outra hora está no menopausa. As fases mudam, a gente tem que viver todas as fases da melhor maneira possível, porque a gente só tem uma vida para viver e vamos viver da melhor maneira possível. E eu quero agradecer vocês que estão nos prestigiando aqui, no Pod Easy, nosso primeiro episódio. Que chique, hein? Chique, estamos chiques. Obrigada, doutor Jorge. Eu que agradeço mais uma vez, Ciseli, uma ótima noite para você. Obrigada. Para vocês também, para vocês, para todo mundo. Viu? Um abraço.